Salve, salve amigos do canal Detetive Vascaínos, ótima noite a todos, ótimo domingo. Tô na área para falar de Vasco nesse dia 9 de fevereiro, véspera de jogo decisivo pelo Campeonato Carioca. É o Vasco precisando da vitória mais do que nunca diante do Sampaio Corrêa para poder encarar com mais tranquilidade os dois clássicos seguidos que terá pela frente. Caso contrário, a disputa para uma das 4 vagas da competição ficará acirradíssima nessa reta final. E fora de campo, a diretoria vem trabalhando para reforçar o elenco, adota o silêncio e espera que essa próxima semana fatos novos se concretizem em relação a peças ofensivas. Final de fevereiro agora está encerrando a janela e o Vasco vem adotando diálogo e paciência para sacramentar os reforços. E aqui, é claro, você vai ficar sabendo de todos esses passos, de como o Vasco encara esse jogo de amanhã e muito mais. Por isso eu te convido a largar o dedo no like, compartilhar o conteúdo do amigo, se inscrever no canal. Se você gosta de um trabalho jornalístico sério, dedicado e sem fake news, aqui é o seu lugar. Vem comigo nessa e me acompanhe até o final. Bom, galera, vamos dar então um pontapé inicial desse boletim de hoje, tratando aí do jogo de amanhã, nessa segunda-feira à noite, lá na querida Saquarema, região dos Lagos, aqui no Rio. Jogo esse que o Vasco não pode pensar em perder e precisa vencer para que possa se distanciar do próprio Sampaio Corrêa e fazer esses dois clássicos aí contra Botafogo e Flamengo, que terá pela frente com mais tranquilidade. Em que pese, que pelos resultados da rodada, a disputa está em aberto, né? Hoje o Volta Redonda, Flamengo, o Vasco, o Nova Iguaçu são os 4 primeiros, mas times como o Botafogo, o próprio Sampaio Corrêa, o Maricá, o Madureira e o Fluminense ainda estão aí no páreo, estão logo atrás e secando para que o Clube de São Januário perca pontos aí nessa reta final e com isso possam ter chance até a última rodada, né, para poder entrar nas finais do Carioca. Para essa partida de segunda, o único desfalque vai ser mesmo o Coutinho, que segue se preparando para pegar o Flamengo no próximo dia 15. O jogador vai ficar fora por precaução, né, para que não sofra uma lesão muscular mais séria e prejudique a temporada. Para o seu lugar, o Payet deve ser confirmado. E como eu previa desde ontem, mais mudanças estão a caminho. O baixo rendimento do meio-campo e aquela dúvida chata sobre a falta de atacante gelado está fazendo o Fábio Carrilli repensar a sua formação. Há opções que o treinador avalia e que pode adotar para essa partida. Uma delas seria a saída do Jair, dando lugar a Hugo Moura, e na frente a colocação de alguma surpresa de última hora para o lugar do Alex Teixeira, que no jogo passado, né, acabou tendo o Paulinho adiantado no seu lugar. Inclusive rolaram informações de que o jovem Lucas Zuccarello, né, jogador da base, poderia ser essa surpresa aí de última hora para começar como titular nesse jogo de amanhã. Lembrando que ele é meia, né, e recebeu uma oportunidade contra Maricá e Volta Redonda, mas vindo do banco de reservas. A ideia do Carrilli enquanto não receber aí jogadores de velocidade, que a diretoria tem tentado no mercado, buscar dentro do próprio elenco opções que possam preencher essa lacuna. Maximes Domingues, Jean David já receberam muitas chances e não conseguiram evoluir. Com isso, o Carrilli começa a ter olhos para o futebol da base. Os 2 últimos jogos, o Vasco deixou muito a desejar mesmo no meio e no ataque. Com isso, o treinador deve promover sim mudanças. Nas demais posições, nada novo, segue a formação defensiva que vem adotando, apesar que o técnico cobrou uma nova postura de seus jogadores de zaga e dos laterais, né? Ele não tem gostado nada de algumas desatenções e da falta de recomposição em alguns momentos. O Carrilli está ciente de que jogar em relação às condições do gramado de lá também não podem ser, né, desculpas, não pode ser desculpas para qualquer resultado negativo, né? Porque tem essa situação do campo, de repente o gramado estar mais desfavorável. E que o Vasco tem que saber mandar no jogo, saber controlar melhor as ações e valorizar a posse de bola para que consiga traduzir em chances criadas em gols. O time está em aberto, mas a gente pode botar aí uma provável escalação com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Lucas Oliveira e o Lucas Piton, a meiuca ali, Jair ou Hugo Moura, Paulinho, Tietê e Payet. E mais à frente a dúvida, né? Alex Teixeira, Zuccarello, outra surpresa aí de última hora. E comandando o ataque aí o argentino Verratti. E vocês acham que o Carrilli deveria dar mais oportunidades à base mesmo para preencher essas carências momentâneas da equipe? Então comente e participe.
Bom, deixando o campo agora e falando agora dos bastidores da corrida por reforços. O presidente Pedrinho deixou claro, né, nesses últimos dias, que o Vasco tem negociações em andamento. Negociações essas que começaram lá atrás e que não estão paradas. O Vasco vem adotando a tática da paciência e do diálogo para buscar peças ofensivas, que hoje é o principal setor carente do time. Isso tem um porquê. O Vasco tem um teto para usar esse dinheiro no ano e não pode exceder tudo logo de cara. Com isso, as propostas, mesmo que altas, vêm sendo aí conversadas na base de metas, de parcelamento, de opções de compra, enfim. Isso tudo é preciso muito diálogo para convencer o outro lado, ainda mais pela imagem que o Vasco, né, com a SAF na 777, criou aí no mercado. Foi assim com o Brian Rodrigues, com Bruma, e está sendo feito também com os atletas que estão em tratativas. E um deles já revelei aqui, primeira mão, Benjamin Garré. O argentino tem sim negociações com o Vasco, já confirmadas pelo seu próprio empresário, e justamente por ser conversas complexas envolvendo forma de pagamento e formato de negociação, que ele não quis me dar mais detalhes para não atrapalhar as tratativas. Hoje mesmo saiu mais uma vez uma informação vinda de um jornalista conceituado lá da Argentina, de que já houve sim uma oferta do Vasco, aí já tem uma oferta do Vasco na mesa dos russos. E é basicamente aquela mesma que eu disse ontem, aqui para vocês, que a imprensa russa especulava, de 500 mil euros por empréstimo com obrigação de compra na casa dos 4 milhões de euros. E de que os russos queriam 4 milhões e meio de euros nessa obrigação, né? Enfim, são ajustes que vêm sendo feitos, conversas aí alongadas, e eu acredito que essa semana a gente tem aí uma definição sobre esse assunto no tocante ao Garré. Pelo que apurei, o jogador tem essa pretensão, sim, de regressar ao futebol sul-americano, porque entende, né, que na Rússia vai se distanciando aí de possíveis convocações do seu país. E a visibilidade aqui é enorme, ainda mais num clube como o Vasco, que desde agosto vem correndo atrás do jogador e agora retoma as negociações e adotando aí um grande diálogo com os russos no sentido de convencê-los a uma transferência, né, para cá, ajustando aqui ou ali uma porcentagem maior, enfim, algo que seduza os russos, que são duros na queda mesmo em matéria de negociações. O empresário do Garré vem participando ativamente das conversas e mantém as portas abertas aí com o Vasco, buscando trazê-lo para cá. Sobre o Lloyd Augusto, o ponta golano lá da Turquia, que muita gente pergunta, olha, pelo que eu estou informado, o nome segue em pauta, mas como a prioridade são nomes de uma prateleira maior, acabou que a situação com ele ficou meio que em segundo plano, né? Porque a ideia inicial era trazê-lo para a composição do elenco, que o Vasco estava contando aí, né, de fechar com Bruma, fechar aí com jogadores de uma maior envergadura. Porém, não deu certo, né? Então, antes de pensar em composição, o Vasco precisava pensar nos titulares. E por isso o assunto ficou meio que no stand-by. O Vasco quer um empréstimo do jogador, até por ser um jogador de composição. Então, prioriza suas atenções e investimentos primeiramente nesses nomes com maior peso. Agora a gente precisa descobrir quais os outros nomes que o Vasco negocia, porque provavelmente tem mais gente sim em tratativas, já que o Pedrinho cravou aí que pretende trazer entre 2 a 3 nomes aí ainda nessa janela. Vamos aguardar. Bom, sabendo de mais coisas, eu conto primeiro lá nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, ou no X ou Instagram. Se inscreva por lá também. Amigos, eu vou nessa e vou me preparar para amanhã, tentar aparecer aqui para a gente conversar após a partida. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Até lá.